Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje trago a vocês o terceiro capítulo do nosso podcast denominado Os Mistérios Sombrios do Vaticano, com o capítulo de Os Tesouros do Vaticano. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Erguida na margem esquerda do rio Tibre em Roma, perto do Circo de Nero, onde, segundo a tradição, São Pedro, o primeiro papa e apóstolo a quem Cristo confiou seu mistério, foi martirizado em 67 d.C. A sede de Santa Sé e local da principal residência do Papa é o menor estado independente do mundo, mas é o mais rico. Em 320 a 327 d.C., o imperador Constantino construiu uma basílica de 5 naves, sobre o que se acredita ser o local da sepultura de São Pedro, com um santuário na abside da igreja para marcar a localização da tumba. No século XV, o edifício estava em mau estado e havia necessidade de mais espaço. Foram feitos planos para reformar e ampliar a igreja. No reinado do Papa Júlio II, entre 1503 e 1513, conhecido como Papa Guerreiro por ter vestido armadura para liderar tropas em defesa das terras papais, o trabalho começou como um túmulo para Júlio, um enorme monumento independente criado por Michelangelo. Júlio decidiu então derrubar a Basílica Constantina e reconstruir a São Pedro inteiramente. Ao mesmo tempo, Júlio encomendou afrescos para o interior do Palácio Vaticano. Ele pediu a Rafael que pintasse 4 salas para serem usadas como área de recepção e escritórios papais. Enquanto Rafael trabalhava, Michelangelo estava pintando o teto da Capela Papal, conhecida como Capela Sistina, entre 1508 e 1512. Michelangelo pintou a abóbada com cenas de livros do Gênesis, a criação do mundo e de Adão e Eva, a expulsão do Jardim do Éden e a destruição do mundo pelo dilúvio. Em 1546, Michelangelo, então com 71 anos, foi nomeado arquiteto de São Pedro e desmanchou algumas construções. Também começou a trabalhar na primeira grande cúpula a ser erguida em uma colunata, projetada por Michelangelo, mas só terminada após sua morte. Centro geográfico da Igreja Católica Romana, o Vaticano possui algumas das mais preciosas obras de arte do mundo, e muitos acreditam que seja a organização mais rica do planeta. Em um livro sobre os tesouros do Vaticano, The Vatican Billions, ou os bilhões do Vaticano, Avro Manhattan observou que a Igreja Católica é o maior poder financeiro, maior acumuladora de riquezas e a maior proprietária de terras atualmente. Possui mais riquezas materiais do que qualquer outra instituição, corporação, banco, trust, governo ou estado no mundo inteiro. O Papa, como governante desse imenso acúmulo de riquezas, é, consequentemente, o indivíduo mais rico do século XX. Ninguém tem condições de dizer precisamente quanto ele vale em termos de bilhões de dólares. Segundo o autor, a Santa Sé tinha grandes investimentos com os Rothschilds na Inglaterra, França e Estados Unidos, no Ambrose Bank e Credit Suisse em Londres e Zurich. Nos Estados Unidos, tem holdings como Morgan Stanley Chase Manhattan Bank, First National Bank of New York, Bankers Trust Company e outros. Entre seus investimentos estão bilhões de ações das mais poderosas corporações internacionais, como Gulf Oil, Shell, General Motors, General Electric, IBM e outras. Segundo uma estimativa conservadora, a quantidade de investimentos é superior a 50 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Em um comunicado publicado recentemente, a Arquidiocese de Boston declarou ativos no valor de mais ou menos 636 milhões de dólares. Pode-se ter uma ideia das propriedades de outras formas de riqueza controladas pela Igreja Católica pela declaração de um membro da Conferência Católica de Nova York, segundo o qual sua igreja provavelmente só perde para o governo dos Estados Unidos no volume de compras anuais. Essas estatísticas indicam que a Igreja Católica Romana, uma vez calculados todos os ativos, era o corretor mais incrível do mundo. A Santa Sé, independentemente do Papa que estivesse ocupando o cargo, foi se voltando cada vez mais para os Estados Unidos. Um artigo de Wall Street Journal disse que os negócios financeiros do Vaticano só nos Estados Unidos eram tão grandes que frequentemente envolviam a compra ou venda de ouro em lotes de $1 milhão ou mais de cada vez. Segundo a United Nations World Magazine, o Tesouro do Vaticano chegava a vários bilhões de dólares em ouro. Boa parte dele estava armazenada em lingotes no Federal Reserve Bank nos Estados Unidos e o restante em bancos da Suíça e na Inglaterra. A riqueza do Vaticano apenas nos Estados Unidos era maior do que as das 5 corporações mais ricas do país. Mas em 1987, a revista Fortune noticiou que, apesar de todo o seu esplendor, o Vaticano está praticamente falido. O artigo dizia, depois de ter sobrevivido a invasões bárbaras, perseguições
perseguições, inúmeras pragas e cismas ocasionais, o papado agora enfrentava um problema de era moderna, um profundo aperto financeiro. Os custos de burocracia crescentes do Vaticano superam em muito seus recursos. No ano anterior, a Santa Sé captou 57,3 milhões de dólares de fontes tão diversas quanto taxas de cerimônias, receitas de publicações, anúncios de jornais e vendas de videocassetes e modestos ganhos de investimentos de 18 milhões de dólares. Com investimentos da ordem de 50 milhões de dólares, o Vaticano controlou menos recursos financeiros do que muitas universidades norte-americanas. Na primavera de 2008, o Vaticano informou que seus contadores haviam registrado uma perda em suas contas anuais pela primeira vez em 4 anos. O relatório dizia que a Santa Sé perdera quase 10 milhões de euros depois de investir em dólares antes de queda acentuada da moeda norte-americana em relação ao euro. E o buraco no orçamento teria sido ainda pior. Disse uma fonte, se a igreja não tivesse elevado os aluguéis de suas propriedades em Roma, sobre as quais não paga impostos ao Estado italiano. Os aumentos nos aluguéis teriam provocado grande polêmica em Roma, pois a igreja teria ameaçado despejar os inquilinos que não pagassem. O prejuízo também foi atribuído ao péssimo desempenho dos veículos de comunicação do Vaticano, incluindo o jornal e uma estação de rádio, que haviam perdido aproximadamente 15 milhões de euros no ano anterior. Em 2007, o Vaticano reportou uma receita geral de 236,7 milhões de euros, enquanto as despesas totalizaram 245,8 milhões de euros. Boa parte da receita do Vaticano vem de doações de membros da igreja em todo o mundo. Os católicos norte-americanos contribuem com cerca de 80 milhões de dólares. Especialistas avaliaram que a riqueza total do Vaticano em 2008 superava 5 bilhões de euros. O tamanho exato da riqueza do Vaticano em bancos e ações é assunto controverso, e a Santa Sé não revela. Mas dinheiro e investimentos não constituem em toda medida da riqueza da cidade do Vaticano. A Santa Sé possui a maior coleção de tesouros artísticos do mundo, em museus, locais em exibição pública, em câmaras privadas, corredores de mármores, igrejas, capelas, e na Basílica de São Pedro podem ser encontradas pinturas, afrescos, desenhos, esculturas e vitrais criados por maiores artistas da história ao longo do século, desde antes de Cristo até hoje. A primeira coleção de antiguidades do mundo foi criada pelos papas Júlio II, Leão X, Clemente VII, Paulo III e Pio V. Entre elas estavam o Torso de Hércules, o Apolo Belvedere e o Grupo de Laocoonte. Pio VI deu continuidade à atividade de Clemente XIV com tamanho sucesso que suas coleções foram reunidas em um grande museu, o Museu Pio Clementino. Ele tem 11 salas repletas de antiguidades celebradas. A função do Museu Vaticano remonta a 1503, quando o recém-eleito Papa Júlio II Della Rovere colocou uma estátua de Apolo no pátio interno do Palácio Belvedere, construído por Inocente VIII. Dezenas de artefatos foram acrescentados ao longo dos séculos e as coleções acabaram sendo reorganizadas sob Bento XIV, mais ou menos 1740 a 1758, e Clemente XIII, de 1758 a 1769. Eles fundaram os museus da Biblioteca Apostólica, o Sagrado Museu Sacro, de 1756, e o Profano, Museu Profano, de 1767. O Museu Cristão, composto por artigos encontrados em catacumbas que não poderiam ser mantidos in situ, foi fundado por Pio IX em 1854 no Palácio Laterano e removidos para os museus do Vaticano pelo Papa João XXIII. O Papa Pio XI inaugurou em 1932 a Galeria de Arte do Vaticano, a Pinacoteca. Boa parte da coleção dos tesouros do Vaticano está aberta ao público e seus inúmeros museus e dentro do Vaticano na forma de arte e esculturas. O mais famoso e popular é composto pelo teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, e a escultura Pietà, mostrando a Virgem Maria segurando o corpo crucificado na Capela de Pietà no enterro da Basílica de São Pedro. Descrita pelo Vaticano como talvez a escultura mais famosa do mundo com tema religioso, foi esculpida quando Michelangelo tinha 24 anos de idade e a única que ele assinou. Com essa magnífica estátua, Michelangelo nos deu uma visão cristã e altamente espiritualizada do sofrimento humano, observou uma publicação do Vaticano. Artistas anteriores e posteriores a Michelangelo sempre retrataram a Virgem com o Cristo morto nos braços, como enlutada, quase à beira do desespero. Michelangelo, por outro lado, criou uma aura altamente tranquila. Enquanto segura no colo o corpo sem vida de Jesus, o rosto da Virgem emana doçura, serenidade e uma aceitação majestosa dessa imensa dor, combinada com sua fé no Redentor. É quase como se Jesus estivesse prestes a acordar de um sono brando, como se depois de todo o sofrimento e espinhos, a rosa da ressurreição estivesse prestes a desabrochar. Depois do túmulo de São Pedro, a Capela de Pietà é o local mais visitado e silencioso de toda a
basílica. A escultura é protegida por um vidro à prova de balas para evitar a repetição de um ataque perpetrado por um homem transtornado. Em 1972, o geólogo de 33 anos, Laszlo Toth, húngaro de nascimento e de nacionalidade australiana, atacou a estátua com um martelo aos gritos de "Eu sou Jesus Cristo ressuscitado". O braço esquerdo da Virgem ficou danificado, assim como o nariz, o olho esquerdo e o véu. O ataque foi o primeiro grande dano sofrido por uma obra de arte na Basílica de São Pedro desde que um alemão quebrou 2 dedos da estátua do Paulo Pio VI ajoelhado em 1970. Os museus do Vaticano estão repletos de obras de Giotto, Caravaggio, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael, entre muitos outros. As bibliotecas do Vaticano guardam antigos manuscritos da Bíblia e de outras obras, em alguns casos o único exemplar da determinada obra. Os edifícios do Vaticano, especialmente a Basílica de São Pedro, são adornados com ouro, prata, pedras preciosas e o mais fino mármore. Para entender por que o Papa tem essas coleções, explicou Maurício de Luca, especializado no Vaticano e carregado da manutenção, é preciso pensar no significado do Papa e da Igreja ao longo dos séculos. Os papas e sua corte eram os maiores patronos da cultura em seu tempo. Esse é o lugar onde os papas colocaram alguns dos maiores artistas para trabalhar e isso se transformou em coleções. Em 2001, 2 ex-funcionários do Vaticano foram acusados de envolvimento em fraudes de obras de arte. O Monsenhor Michele Basso, ex-administrador do Capitólio de São Pedro, e o Monsenhor Mario Giordana, ex-conselheiro da Embaixada Italiana no Vaticano, foram acusados de tentar vender obras de arte falsamente atribuídas a artistas como Michelangelo, Guercino e Giambologna, a instituições como o Metropolitan Museum em Nova York e National Gallery em Washington. Os trabalhos mais notáveis eram um busto de mármore, o Jovem São João Batista, atribuído a Michelangelo, e um vaso grego antigo atribuído a Eufrônio. Os funcionários teriam usado papéis impressos do Vaticano para autenticar as obras e aumentar o seu valor. Como o Vaticano é ao mesmo tempo uma cidade e um estado, ambos na cidade de Roma, é administrado da mesma forma que os países, como uma prestação de contas de toda a sua riqueza, porém também funciona como uma empresa multinacional. O escritor Carl Keating observou que o orçamento anual do Vaticano era mais ou menos igual ao da Arquidiocese de Chicago. Uma parte dos fundos era usada para manter o próprio Vaticano e outra parte destinava-se ao trabalho missionário da igreja e outras obras ao redor do mundo. Imagino que poderíamos perguntar por que o Vaticano tem dificuldades para equilibrar um orçamento anual relativamente pequeno. A riqueza da igreja é composta quase que inteiramente de igrejas, hospitais, escolas e missões, mas as obras de arte. Você poderia vender as obras de arte, mas o produto da venda não alimentaria os pobres do mundo por um dia sequer. Se o Vaticano vendesse todas as obras de arte, receberia centenas de milhões de dólares, mas uma única vez. Elas desapareceriam e o dinheiro não ia durar muito. Os papas são guardiões, não donos. Eles têm a responsabilidade de preservar seus tesouros artísticos para a posteridade, mas não vendê-los para coleções particulares. Calcula-se que custa cerca de 250 milhões de dólares anuais para administrar o Vaticano. O dinheiro vem de contribuições de conferências de bispos, dioceses, ordens religiosas, doadores leigos e outras entidades. Em 2004, esse total chegou a 89 milhões de dólares. Desse valor, cerca de 27,2 milhões vieram das dioceses individuais nos termos da Cânone 1271 do Código da Lei Cânone, que obrigava as dioceses a contribuir financeiramente para manter a Santa Sé. Isso significa que 2.883 jurisdições eclesiásticas de todo o mundo deram uma média de 10 mil dólares cada uma em 2004. As arquidioceses ricas deram muito mais. Muitas dioceses menores deram pouco ou nada. O Vaticano também acumula ganhos com bens imóveis, cerca de 30 edifícios e 1,7 mil apartamentos de propriedades da Santa Sé que geraram uma renda de 64,5 milhões de dólares em 2004. Os ganhos também são provenientes de investimentos e outras atividades financeiras, com 80% da carteira do Vaticano em títulos e 20% em ações. Em 2004, o demonstrativo financeiro do Vaticano não forneceu um total geral, mas especialistas disseram que os ganhos devem ter sido da ordem de 100 milhões de dólares. O demonstrativo sublinhou que isso representava um ganho de 21,5 milhões de dólares atribuídos à melhoria da situação de mercados financeiros mundiais em 2004. Um relatório do Vaticano indicou que as contribuições para o Ódulo de São Pedro, fundo de apoio às ações da caridade papais que não fazem parte do orçamento regular do Vaticano, totalizaram 52 milhões de dólares, uma queda de 7,4%. O famoso escritor e sacerdote de Chicago, padre Andrew Greeley, escreveu: "Houve um tempo em que a igreja foi realmente muito rica, e essa é outra história. Mas a reforma de Roma e a Revolução Francesa acabaram
acabaram com isso. O catolicismo é pobre em propriedades. Qual é, por exemplo, o valor de uma reposição da Basílica de São Pedro no Vaticano? Quem a compraria? Quanto rende anualmente? Na verdade, as velas votivas, sua única fonte de receita, mal pagam a manutenção. E o que alguém faria com ela se comprasse? Principalmente depois que descobrissem que era um chamariz de vendas? Construiriam condomínios? Ou que alguém faria com o Museu do Vaticano? Talvez o governo italiano pudesse comprá-lo para fazer a última estação da linha de metrô de Roma. A doação do Vaticano é inferior à de uma universidade católica norte-americana média. Sua existência financeira é precária. Existe seu esplendor e suas cerimônias, mas a riqueza que pagava seu esplendor desapareceu há muito tempo e mal pode pagar suas cerimônias. O ativo do Vaticano sempre foram segredos bem guardados, mas sempre um objeto de muita especulação. As estimativas vão de 1,5 bilhão a 15 bilhões de dólares e mais, incluindo as obras de arte e edifícios que em sua maioria não podem ser vendidos. Grande parte dos ativos do Vaticano está em títulos e reservas de ouro. Ativos adicionais são formados por receitas de aluguéis, vendas de moedas, selos e souvenirs. Como os palácios, residências reais, residências e propriedades históricas na Grã-Bretanha, o Vaticano tornou-se atração turística e arrecadador do dinheiro. Especialistas financeiros observam que, apesar de sua riqueza, o orçamento do Vaticano tem mostrado um déficit de vários milhões de dólares desde 2001, mas seu débito é garantido pelos ativos. O maior deles inclui as propriedades do Vaticano, em Roma, em suas cercanias, a residência do verão do Papa, em Castel Gandolfo, edifícios de escritórios, palácios e catedrais. A cidade do Vaticano, com seus muros que remontam ao século XVI, conquistou sua independência em 1929, após a conclusão dos Pactos Lateranenses com a Itália. No dia 11 de fevereiro, o Papa Pio XI e Benito Mussolini criaram o Vaticano com suas dimensões atuais e garantiram edifícios de direitos e soberanias adicionais. Segundo Ivan Ruggiero, contador-chefe da Santa Sé, o patrimônio imobiliário do Vaticano vale cerca de 1,21 bilhão de dólares, sem incluir seus tesouros de arte ou valor inestimável. E é claro que o grande patrimônio artístico da Santa Sé não foi considerado, uma vez que seu valor é inestimável e não comercial. Em julho de 2008, a Associated Press informou que o Vaticano apresentou um déficit em 2007, a que a Santa Sé atribuiu ao dólar fraco nas generosas cestas de doação dos fiéis norte-americanos e os custos elevados por funcionários dos órgãos de comunicação do Vaticano, um jornal e uma estação de rádio. O demonstrativo financeiro publicado pela assessoria de imprensa da Santa Sé mostrava uma receita de 372 milhões de dólares americanos contra uma despesa de 386 milhões de dólares. O Vaticano disse que seus investimentos financeiros foram prejudicados principalmente pela inversão aguda nas taxas de câmbio, acima de tudo para o dólar americano, e que seus aluguéis e outras receitas de seu grande patrimônio imobiliário ajudaram as finanças. Os museus do Vaticano, que incluem a Capela Sistina e uma das principais atrações turísticas, também ajudaram a finança da Santa Sé. O óbolo de São Pedro, recolhido em todo o mundo anualmente, mostrou que os fiéis norte-americanos foram os mais generosos em termos absolutos de quantia doada, mais de 19 milhões de dólares. Nenhuma nação dos católicos doa mais do que os norte-americanos para os gastos com caridade da Santa Sé em 2007 e ficaram em segundo lugar, depois da Alemanha, em contribuições para a própria Santa Sé. Em 2007, o Vaticano decidiu recompensar financeiramente os funcionários que estivessem fazendo um bom trabalho. Disse que levaria em consideração dedicação, profissionalismo, produtividade e correção para dar um aumento de salário. Mais de 4 mil pessoas, de cardeais a faxineiros, trabalhavam para a Santa Sé no Vaticano. O salário base em uma vasta gama de funções ia de 1,1 mil euros a 2,2 mil euros mensais. Um levantamento recente mostrou a existência de 2,6 mil empregados, dos quais 744 eram padres, 351 homens e mulheres de ordens religiosas e cerca de 1,5 mil leigos. Quando perguntaram ao Papa João VIII quantas pessoas trabalhavam no Vaticano, ele brincou: mais ou menos a metade. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse terceiro capítulo desse incrível livro. E vejo vocês no próximo podcast, o qual falarei sobre sacerdotes mal comportados. Grande abraço a todos e bons sustos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,